Bom dia a todos e a todas. Estamos ao vivo no canal Falando em Português neste dia 9 de julho de 2026, 5 horas e 39 minutos. E vamos falar aqui, trazer algumas questões, né? Começar com questões internacionais, algumas questões sobre a justiça e a segurança pública no Brasil, né? E uma outra sobre as questões políticas, né, aqui no nosso país. Né? Vamos começar falando aí a respeito das questões internacionais e de como o Donald Trump e seu ego estão bagunçando o mundo. Né? Não se contenta só em bagunçar o mundo, ele conseguiu bagunçar, inclusive, a Copa do Mundo. Né? Mas, enfim, se fosse só o esporte, era menos mal, né? Mas o Donald Trump está bagunçando tudo. E eu achei interessante começar com essa fala do próprio Donald Trump aqui. Lunáticos não podem ter armas nucleares, diz Donald Trump. Em coletiva após cúpula da OTAN, Donald Trump afirma ter impedido o Irã de obter arma nuclear e questiona o futuro de acordo com o Teherã. O presidente dos Estados Unidos afirmou em coletiva de imprensa realizada após a cúpula da OTAN que lunáticos não podem ter controle sobre armas nucleares. A declaração foi feita no contexto das tensões com o Irã, após o anúncio, na manhã desta quarta-feira, dia 8, de que o cessar-fogo havia se encerrado. O presidente dos Estados Unidos disse acreditar que os iranianos são mais racionais. Eu acho que você não pode permitir que lunáticos tenham armas nucleares, e nós paramos isso, declarou o presidente. Né? É interessante aqui você pensar o seguinte, né? E o Donald Trump tem toda a razão. Ele diz que lunáticos não podem ter armas nucleares. E aí, ele também deveria estar incluso nisso. Né? Ele, hoje, é o sujeito mais lunático, pelo menos o lunático com mais poder no mundo, né? Com atitudes absurdas. Né? E aí vem aqui mais outro, né? Forças dos Estados Unidos realizam novos ataques contra o Irã. E o Comando Central diz que o objetivo é enfraquecer o fechamento de Hormuz. Forças militares norte-americanas estão realizando novos ataques contra o Irã, informou o comandante central dos Estados Unidos nesta quarta-feira, dia 8, poucas horas depois do presidente Donald Trump ter declarado que um acordo provisório para pôr fim à guerra com o Irã estava encerrado. Segundo o comando, os ataques tinham como objetivo enfraquecer a capacidade do Irã de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos estão responsabilizando o Irã pelas recentes agressões injustificadas contra navios comerciais e tripulações civis que navegam livremente por uma via navegável internacional vital, escreveu o Comando Central dos Estados Unidos em postagem no X. Está aí, volta, ou seja, um acordo, frágil acordo que fizeram recentemente, já não está valendo mais, e aí está acontecendo ataque aí dos dois lados. Os Estados Unidos atacam o Irã impede ali a passagem do Estreito de Hormuz, que é importantíssimo para o mundo todo. Né? E aí Donald Trump não para, ele continua. Né? Trump ordena a suspensão do comércio dos Estados Unidos com a Espanha, medida tomada devido à guerra contra o Irã e a gastos com a OTAN. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou nesta quarta-feira, dia 8, a suspensão imediata de todo o comércio com a Espanha, integrante da Aliança Militar Ocidental, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A medida intensifica as tensões em torno dos gastos com defesa e da guerra contra o Irã, apesar das regras da União Europeia que exigem que as negociações comerciais sejam conduzidas como bloco único. Durante a cúpula da OTAN em Ankara, que os líderes europeus esperavam que pusesse um freio nas divisões dentro da aliança militar, Trump, ao contrário, reacendeu a disputa com a Espanha. Ele também irritou outro aliado da OTAN, a Dinamarca, ao reiterar que seu país deveria controlar a Groenlândia. A Dinamarca prometeu defender cada polegada de seu território. Foi a segunda vez que Trump instruiu o secretário do Tesouro dos Estados Unidos
a suspender o comércio com a Espanha devido ao recuso do país em se comprometer com a nova meta de gasto com a defesa da OTAN de 5% do produto interno bruto. No entanto, após sua primeira promessa nesse sentido, em março, o comércio entre os dois países continuou normalmente. E aí tem aqui, né? A Espanha não concorda com nada e você não deveria bancá-los, disse Trump ao secretário-geral da OTAN, que mais tarde tentou amenizar a tensão, afirmando que a Espanha deu grande passo no ano passado ao aumentar seus gastos para 2%, embora tenha acrescentado que ainda há questões que precisam ser resolvidas. Né? É o Donald Trump bagunçando todo o planeta. Né? E aí tem a resposta da Dinamarca. Né? Dinamarca diz pronta para defender cada centímetro da Groenlândia. A afirmação é feita após novas ameaças do presidente Donald Trump. A primeira-ministra da Dinamarca reafirmou no dia 8 que a Groenlândia não está à venda após novas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ela disse que está preparada para defender cada centímetro da organização do Tratado do Atlântico Norte, incluindo a Groenlândia. Ao chegar para o segundo dia de cúpula da OTAN, que termina esta quarta-feira em Ankara, terminou, né, na capital da Turquia, a governante foi questionada pela imprensa sobre o fato de Trump ter voltado a insistir no primeiro dia da reunião que a Groenlândia, território autônomo da Dinamarca, deveria ser controlado por Washington, sugerindo novamente que pode retirar todas as tropas da Europa. A primeira-ministra reiterou que a Groenlândia não está à venda e disse esperar que todos os aliados respeitem o direito do povo groenlandês à autodeterminação. Né? Somos um povo soberano e precisamos que todos respeitem a nossa integridade territorial. Interrogada se a Dinamarca está preparada para defender militarmente a Groenlândia, caso seja necessário, ela respondeu que está preparada para defender cada centímetro da OTAN, incluindo seu território. A primeira-ministra lembrou uma das razões pela qual a Aliança Atlântica foi construída. Se algo acontecer a um de nós, todos devem defender os restantes, tal como está estabelecido no artigo 5 do Tratado da Organização, que pouca gente acredita que ainda exista, né? Na realidade, na prática, o Donald Trump vem aí destruindo só a OTAN, mais os acordos, a paz mundial, a frágil estabilidade que existia. O Donald Trump consegue aí destruir, né? Seguimos aí. Se gostar, dá o joinha. Se não gostar, dá o joinha. Se for do seu interesse, faz sua inscrição aqui no canal Falando em Português. E vamos para esses aqui do Judiciário, né? Polícia Federal diz ao STF não ter encontrado armas na casa do presidiário. A operação ocorreu após uma pistola do ex-capitão ser encontrada no carro de um militar parado em uma blitz. A Polícia Federal informou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não ter encontrado armas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a busca realizada na manhã desta quarta-feira, dia 8. Vale lembrar aqui que não é só o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? É do presidiário Bolsonaro. Moraes ordenou a ação de busca e apreensão após uma pistola de Bolsonaro ser encontrada no carro de um militar parado em uma blitz em Brasília. O episódio resultou na apreensão de todas as armas registradas em nome do ex-capitão atual presidiário. A operação ocorreu entre 7 e 8h30 e envolveu 8 policiais federais. A Polícia Federal confirmou ter a posse das armas de Bolsonaro encaminhadas pelo Exército, com exceção da pistola apreendida na blitz, que a defesa afirma estar na Polícia Civil do Distrito Federal, e de uma espingarda que o ex-presidente teria recebido de presente e estaria na empresa Maragato BR, importações de artigos bélicos em Caxias do Sul. Né? Na semana passada, Moraes manteve a prisão domiciliar de Bolsonaro sob o argumento de que a mudança de regime tem sido positiva para manter estável seu quadro de saúde. O ex-capitão cumpre uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a tentativa de golpe de Estado. Né? Se a questão de saúde fosse realmente levada a sério no Brasil para presidiário,
metade estaria em suas residências. Sabemos que ele está aí porque é um ex-presidente e porque não querem mandá-lo para a prisão por causa do processo eleitoral. Essa é a realidade. Ainda no caso de polícia, né? Márcio Canela é transferido para Benfica após ser preso pela Polícia Federal por porte ilegal de arma. Márcio Canela, preso em flagrante por posse ilegal de arma durante a sexta fase da Operação Carne e aflagrada na terça-feira, dia 7, pela Polícia Federal, foi transferido para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Pré-candidato ao Senado pela União Brasil foi preso após agentes da Polícia Federal encontrar um fuzil no carro de Canela. O ex-prefeito Belfort Roxo alegou que a arma não era dele. Estava no carro dele, né? Canela era inicialmente alvo de um mandado de busca e apreensão nesta etapa da Unicarne, que mira uma rede de postos de combustíveis no Grande Rio, que movimentou 7,6 bilhões em um suposto esquema de lavagem de dinheiro com anúncio de políticos. Mais tarde, a Polícia Federal afirmou que Canela é investigado como o braço político do esquema. Operação Unicarne, 6 dos alvos da operação, investigado como o braço político do grupo, foi preso em flagrante pelo crime de possuir ou portar arma de fogo de calibre restrito após os policiais encontrarem um fuzil 556 no interior do seu veículo, informou a Polícia Federal. E aqui é interessante que a reportagem do G1 ele não aponta aí as relações políticas do Márcio Canela. Né? Márcio Canela é apoiado, ou pelo menos era apoiado, pelo Flávio Bolsonaro para o Senado Federal. Além disso, a mãe do Flávio Bolsonaro era a primeira suplente do Márcio Canela para o Senado Federal. Né? A G1 esqueceu desse pequeno detalhe, né? O Márcio Canela é apoiado pelo Flávio Bolsonaro. Você imagine só se isso acontecesse com alguém relacionado ao Lula, ou quando acontece com alguém relacionado ao presidente Lula. A manchete vem lá, aliado de Lula sofreu busca e apreensão. Filho do Lula fez isso, fez aquilo, está sendo investigado por isso, por aquilo. É assim que a Globo trata, quando se trata de aliados de Lula envolvidos ali em algum tipo de investigação, e deve acontecer as investigações. Quando se trata de um aliado do Flávio Bolsonaro, ele bota lá como se o Márcio Canela fosse o pré-candidato ao Senado do União Brasil e não tivesse relações com ninguém, pré-candidato dele mesmo do nada. Né? Não. Márcio Canela é pré-candidato à presidência, ao Senado Federal, com apoio do pré-candidato à presidência da República, o Tari Flávio. Né? E aqui ainda sobre o judiciário. Fachin diz que a soberania do Brasil deve prevalecer diante dos Estados Unidos. Fachin está descobrindo agora, né? O presidente do STF comentou as preocupações do governo brasileiro com a possibilidade de ações militares estrangeiras. Né? O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, comentou nesta quarta-feira, dia 8, as preocupações do governo brasileiro com a possibilidade de ações militares dos Estados Unidos após o reconhecimento de facções como o Vermelho e Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. Na avaliação de Fachin, a soberania do Brasil deve prevalecer. O Brasil é um Estado soberano e a soberania se exerce com firmeza e serenidade. Nós temos a certeza de que isso há de prevalecer, quer aqui na região, quer no concerto global das nações. Né? Isso é o que a gente deseja, mas é o que vai acontecer, não sabemos. Amanhã desta quarta, Fachin participou da inauguração de 3 varas de combate ao crime organizado em São Paulo. Segundo o ministro, a instalação das varas especializadas não tem relação com as medidas tomadas pelo governo do presidente Donald Trump. Esse conjunto de atitudes estava sendo pensado há muito tempo. Não se instalam 3 varas de combate ao crime organizado em um período de tempo curto. Isso requer um planejamento. Aqui que está aí na sua tranquilidade, né? Fez parte aí do início de todo esse complô contra o próprio Brasil, né? A ascensão dessa extrema-direita entreguista do Brasil,
lá com a Lava Jato. Né? Edson Fachin fez parte disso tudo. E agora está preocupado com a soberania brasileira. Né? Esperamos que seja uma preocupação verdadeira. Né? E vamos lá para trazer algumas questões a respeito da política. Né? E aí, deu joinha, ou de joinha se não gostar, se for do seu interesse, faça a sua inscrição aqui no canal, falando em português. Nós temos aqui o primeiro, né? Carioca. Tarcísio critica Tebet e Marina por disputarem o Senado em São Paulo. Tebet e Marina lideram as pesquisas para o Senado em São Paulo. As ex-ministras do governo Lula lideram as intenções de voto, segundo o Datafolha. Natural do Rio de Janeiro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano, criticou nesta quarta-feira 8 as ex-ministras Simone Tebet e Marina Silva por disputarem o Senado em São Paulo, apesar de terem nascido no Acre e em Mato Grosso do Sul, respectivamente. Tarcísio, porém, também não tinha ligação direta com São Paulo quando o então presidente Jair Bolsonaro decidiu lançar o governador em 2022. Com todo respeito às duas candidaturas ao Senado dos outros partidos, elas não começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram o Estado para servir, declarou. Foram servir o Mato Grosso do Sul e o Acre, e levaram o cartão vermelho do Mato Grosso do Sul e do Acre. Se fossem concorrer por lá, não seriam eleitas. Segundo uma pesquisa da Datafolha, divulgada na terça-feira 7, Marina, com 18%, lidera a intenção de voto para o Senado. Em São Paulo, o Tebet aparece na vice-liderança numérica com 16, tecnicamente empatadas com o ministro do Meio Ambiente, ex-ministro do Meio Ambiente, Tasso Salles, com 13. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Vale lembrar, em relação ao Tarcísio Freitas, fez essa crítica a Simone Tebet e a Marina Silva, que o Tarcísio, quando chegou em São Paulo para ser candidato, ele sequer sabia onde ele morava, sabia sequer onde ele votava, lá no estado de São Paulo. Então, é a velha hipocrisia da extrema-direita brasileira. Né? Ele acusa os outros do que ele faz, ele acusa os outros do que eles fazem na realidade. Né? E vamos aqui para a próxima. Né? Deputada vai à PGR contra Paulo Figueiredo, Flávio Bolsonaro e missão por ataques ao voto feminino. A líder da bancada feminina na Câmara, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, protocolou nesta quarta-feira, dia 8, uma representação na Procuradoria-Geral da República para pedir a abertura de investigações sobre declarações do influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo e sobre o material atribuído ao partido Missão, que propõe o chamado voto familiar. O documento também inclui o senador Flávio Bolsonaro entre os representados, ao pedir a apuração de eventual participação dele na difusão das declarações. A petição, assinada por Jaque Rocha e outras deputadas, sustenta que os fatos atacam o voto feminino, depreciam a condição política das mulheres, relativizam o sufrágio universal e podem configurar violência política de gênero, propaganda discriminatória, violência política contra o exercício de direitos políticos e condutas incompatíveis com o regime democrático. O pedido tem como um dos alvos declarações proferidas por Figueiredo durante um programa no YouTube. Ao comentar um embate entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, o influenciador afirmou: mulher vota estatisticamente mal, principalmente as solteiras. As casadas costumam acompanhar o marido, disse Paulo Figueiredo. Segundo a representação, as afirmações depreciam a capacidade política das mulheres como grupo, associam a confiabilidade do voto ao Estado civil, naturalizam a subordinação da mulher casada à autoridade masculina. As deputadas argumentam que a mensagem tem aptidão para estimular discriminação, hostilidade e intimidação simbólica contra mulheres que votam, militam, disputam eleições ou exercem mandato. Essa fala do absurdo da fala do Paulo Figueiredo, isso volta estatisticamente, como se isso fosse algo científico.
estatisticamente que ele está colocando é que as mulheres não votam com a extrema-direita. A maior parte das mulheres votam no campo da esquerda, no campo progressista. Por que será que as mulheres votam no campo progressista? Se o sujeito da extrema-direita está querendo tirar o direito dela votar, como é que essas mulheres, pelo menos a maioria delas, vai votar com esses partidos? Outro foco da representação é o chamado livro amarelo, vinculado ao Partido Missão. As deputadas pedem que a PGR apure a autoria, o financiamento, a circulação e o eventual uso eleitoral do material, que, segundo elas, trata da democracia familiar, critica o voto universal e discute a adoção do chamado voto familiar. O documento afirma que a proposta, caso destinada a substituir ou relativizar o voto individual, afronta os princípios constitucionais do sufrágio universal e da igualdade política. Né? Esses sujeitos que vão nas redes sociais aí dizer que estão defendendo a democracia e que estão aí contra uma ditadura que está sendo instalada no Brasil hoje. Esse é o Partido Missão, né? Que quer instituir o voto familiar, ou seja, a família vai votar lá de acordo com o chefe da família, segundo eles, né? Na avaliação das deputadas, os dois episódios fazem parte de um mesmo ambiente político que busca a erosão do sufrágio universal, a desqualificação da autonomia política das mulheres e a naturalização de formas patriarcais de tutela do voto. Entre os pedidos apresentados à PGR estão a abertura de procedimento na Procuradoria-Geral Eleitoral, a preservação de vídeos, publicações e dados de alcance nas plataformas digitais, a requisição do conteúdo integral do livro amarelo, esclarecimentos do missão, comunicação ao Tribunal Superior Eleitoral para reforçar campanhas de valorização da participação política das mulheres e a adoção de medidas eleitorais e criminais caso se confirme indícios de propaganda discriminatória ou violência política de gênero, nesse da bancada feminina liderada por Jaque, do PT aí, né? Complicado. Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo. É lamentável que, infelizmente, algumas mulheres ainda concordam com esse tipo de absurdo aí proposto por esses políticos. E aí vem a fala nesse mesmo caminho aí, a fala do Valdemar Costa Neto. Ele diz o seguinte: sabe como é mulher, né? Por que Valdemar diz que não acolherá sucessora de Michele Bolsonaro no PL Mulher? A ex-primeira-dama deixou o posto na esteira da crise familiar com o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quarta-feira, dia 8, que não apontará uma nova presidente para o PL Mulher, após a saída da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro na esteira da crise familiar com o pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro. Segundo Valdemar, indicar uma das parlamentares da legenda para o posto poderia provocar insatisfação entre as demais mulheres da sigla. Por isso, a partir de agora, cada estado terá uma representante para tratar das demandas relacionadas às mulheres, sem necessariamente estar ligada a um comando nacional. Você já imaginou, se a gente colocar uma, você sabe, mulher como é, né? Né? Arruma um indício convite, disse Valdemar. Nós queremos extinguir a presidência nacional e deixar todas as estaduais com autonomia, diz aí o Valdemar. Nessa declaração, ele elogiou as deputadas do partido, mas afirmou que nenhuma delas reúne as características de Michele para liderar o segmento, sem querer desmerecer as mulheres do nosso partido, que são 17 mulheres do primeiro, são excelentes deputadas, aliás, são muito melhores do que os homens, mas nós não temos ninguém à altura de Michele. Michele tem um poder muito grande de comunicação. Fala bem, tem imagem boa e é dedicada. Desde 2023, a frente do PL Mulher, Michele deixou o posto após expor a desavença com Flávio na gravação. Relatou ter recebido uma ligação do senador horas depois de tornar públicas suas críticas às negociações do PL com Ciro Gomes no Ceará. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. Michele no seu vídeo aí, saiu aí
período da Copa do Mundo, momentos antes do jogo, de um dos jogos da seleção brasileira. Aí tem confusão na extrema-direita e nós estamos satisfeitos com isso. Tem confusão na extrema-direita, nós ficamos satisfeitos. Inaceitável a crítica de Caiado a Flávio Bolsonaro por sugerir aos Estados Unidos adiamento do tarifaço. O pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, criticou nesta quarta-feira a iniciativa do senador e também pré-candidato Flávio Bolsonaro de pedir aos Estados Unidos que adiem um novo tarifaço até depois das eleições no Brasil. Em evento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em Brasília, Caiado classificou a posição do adversário como inaceitável e afirmou que a discussão envolve o interesse do país, não apenas da disputa eleitoral. A declaração foi proferida um dia depois de Flávio participar de audiência pública do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, na qual defendeu o adiamento das tarifas sob o argumento de que a medida, se aplicada agora, favorecia politicamente o presidente Lula. Com todo o respeito a ele, ao Flávio, ele se coloca também numa seção dos Estados Unidos em dizer que adie a tributação ou a tarifação a partir das eleições. É inaceitável isso, disse Caiado. Em conversa com o jornalista, o pré-candidato do PSD voltou a criticar a estratégia adotada pelo oponente e declarou que o tema não deve ser condicionado ao calendário eleitoral. Essa tem sido uma atitude infeliz por parte do pré-candidato Flávio, já que este assunto não deve ser tratado apenas no percurso de campanha eleitoral. O Flávio não está nada preocupado com a questão do país, do comércio, dos empresários, do agro, de qualquer que seja, qualquer segmento no Brasil. O Flávio Bolsonaro, como toda a família Bolsonaro, só tem um interesse, né? Que é seus próprios interesses, né? Seu próprio enriquecimento, o enriquecimento de sua família, o poder. Eles não estão preocupados com nada que seja relacionado ao crescimento do país, à indústria brasileira, ao agronegócio brasileiro. Nada disso interessa a essa família Bolsonaro. O que interessa é o poder, dinheiro, é só isso que interessa a esses sujeitos. Né? Tem mais aqui ainda, mais confusão na extrema-direita. Né? Nicolas é ironizado por Paulo Figueiredo e vira alvo de radicais bolsonaristas. E aqui a gente continua na pegada do Caiado lá, torcendo pela mídia. A rusga entre o deputado federal de extrema-direita Nicolas Ferreira e o neto do ditador Paulo Figueiredo é antiga. Nesta semana, no entanto, a temperatura subiu entre os dois e seus respectivos apoiadores. A principal queixa de Figueiredo é que Nicolas não se envolve na pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Nicolas finalmente fez uma postagem defendendo a extra ida de Flávio aos Estados Unidos pedir que o governo de Donald Trump ajude a face as sanções contra o Brasil para depois das eleições. Bolsonaro quer não ter a sua campanha prejudicada, né? Tem outra rusga aí envolvendo o Nicolas Ferreira, né? Que é a acusação de que ele participou da produção do vídeo da Michele Bolsonaro contra o Flávio Bolsonaro, né? E mais aqui da extrema-direita, Tarcísio foge de Flávio Bolsonaro para não ser contaminado por rejeição. O envolvimento do senador Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Orcaro e os consequentes indícios de rejeição registrados por ele nas pesquisas eleitorais passam a preocupar integrantes da campanha à reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Os bastidores, aliados, avaliam que uma associação mais intensa entre os dois pode se tornar um fator de desgaste durante a corrida eleitoral. Embora ocupe o papel de coordenador da campanha presidencial de Flávio em São Paulo, Tarcísio tem adotado uma postura discreta em relação à disputa pelo Palácio do Planalto. O apoio ao senador tem sido tratado como institucional, enquanto o foco do governador permanece voltado para a sua própria tentativa de conquistar um novo mandato no comando do Estado. E aqui a gente não tem nenhuma dúvida a respeito de
como é que se comporta a extrema-direita brasileira. Então, nem aí para os seus aliados, eles sempre estarão preocupados com o poder. É só isso que eles estão preocupados. E, para finalizar, Flávio Bolsonaro chama de cortina de fumaça a busca da PF na casa do pai. Nos Estados Unidos, o senador do PL afirma que o ex-presidente sofre perseguição implacável, chama a operação de busca e apreensão de cortina de fumaça e diz que a arma apreendida é legalizada. Né? Ele está meio desencontrado aí. Não foi apreendida nenhuma arma na busca da PF na casa do presidiário Bolsonaro. Né? Fazer batida em presídio, em lugar onde tem preso, é normal. A polícia faz sempre isso para ver se tem alguma irregularidade. Né? O que chama a atenção é o Flávio Rachadinha, cara Flávio, falar em cortina de fumaça. Cortina de fumaça. Ou seja, então, o Xandão, a Polícia Federal, está trabalhando para criar uma cortina de fumaça para desviar o foco da traição do Flávio Bolsonaro aos empresários, ao agronegócio lá nos Estados Unidos. O que o Flávio Bolsonaro fez nos Estados Unidos, na sua fala lá, foi isso. Não tarifem o Brasil agora, deixe para tarifar depois. É para cobrir essas atitudes do Flávio Bolsonaro, é para cobrir a relação do Flávio Bolsonaro com a cúpula da máfia no Rio de Janeiro, envolvendo políticos de alto escalão, incluindo o ex-governador Cláudio Castro. Essa é a cortina de fumaça que o Xandão está criando aí com essa busca e apreensão na casa do presidiário Bolsonaro, pai do tarifário. Perguntas que o Flávio Rachadinha tem que responder. Cortina de fumaça para encobrir o quê? Essa é uma pergunta que o Flávio provavelmente não vai ter resposta, assim como não respondeu a respeito do contrato que ele tinha, assim como ele não responde nada sobre nada, né? Assim como ele não se pronuncia a respeito do seu candidato no estado do Rio de Janeiro ao Senado, o Márcio Canela, que está preso, envolvido aí também nessa máfia da cúpula política da extrema-direita no Rio. Ficamos por aqui, pedimos que compartilhem, dê o joinha ou de joinha, se gostar ou se não gostar, e se for do seu interesse, faça a sua inscrição no canal Falando em Português e até